Olá, meus amigos, Antony Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo para nós. Quero agradecer a vocês mais uma vez, de coração, pelo apoio total no canal Pilastra da Verdade. Vocês têm sido muito legais comigo. E hoje eu vou fazer um programa diferente, um vídeo diferente. Mas eu quero falar uma coisa muito interessante aqui. Mas olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. O saudoso professor Carlos Rosa. Eu sempre falei que, vez em outra, eu ia fazer algum vídeo referindo-se a esse cidadão. Não está mais entre nós. E hoje quem rege o canal dele é a viúva, Ângel Rosa, esposa dele. E eu vou deixar aqui o link do canal dele para você assistir alguns vídeos legais que ele fez, principalmente falando sobre ateísmo. Quando ele falava sobre ateísmo, ele dava um show. Tem uns vídeos lá falando sobre a Bíblia revelada do Velho ao Novo Testamento. Se não me falha a memória, são 4 vídeos no canal dele. Aí você vai ver quantas contradições tem a Bíblia. Um homem muito sábio, portador de muitos diplomas, leu muitos livros, viajou para vários países e ele ajudou a lapidar o que eu sou hoje. Antes de chegar ao Jason Ferrer, do canal que era canal Fala Ateu e hoje é Além da Fé e é meu amigo hoje. Antes de chegar ao Antônio Miranda, que o canal era Liga Racionalista e hoje é Teologia Reversa. Antes de chegar ao Eustáquio Presley, primeiro eu passei pelo canal do Carlos Rosa. E eu estou fazendo esse vídeo. Peço também autorização à família, um abraço à família, porque ele está falando uma coisa absolutamente extraordinária sobre a arte de ser ateu e como nós devemos buscar de coração, com forças, os nossos direitos. Porque, com certeza, temos sim que mostrar para essa classe religiosa que ateus são pessoas do bem. São pessoas que apenas não acreditam em divindades, mas são pessoas totalmente humanas. Totalmente humanas e querem o bem para outras pessoas. Tem alguns picaretas por aí, mas estou falando de ateus do bem. Existem e eles precisam ser respeitados. Olha só. Eu vou dar um play aqui, mas em vez em outra, eu vou dar uma pausa e vou argumentar. Não vou tomar muito tempo, mas você vai gostar desse vídeo. O que o Carlos Rosa fala aqui é impressionante. Preste bem atenção. Vou fazer um programa diferente hoje. Já que nós estamos num lugar diferente, eu vou fazer um programa diferente. Preste muita atenção, que o programa de hoje eu vou falar de algo muito interessante. Isso na porta de uma igreja. Uma igreja em Óbidos, que tem mais de 1000 anos de existência. Falar do ateísmo. Presta atenção. O esporte que mais cresce no mundo, hoje já estourou tudo, é o futebol. Por que se joga tanto futebol? Os portugueses são completamente malucos por futebol. Os espanhóis, europeus, no modo geral, assim como nós brasileiros, somos completamente apaixonados por futebol. Por quê? Porque o dia inteiro existem emissoras de rádio, de televisão, falando de futebol. Então isso espalha de uma maneira assustadora. Você não vê o dia todo alguém falar sobre bicicleta ou corrida, ou não, é futebol. Aqui é a mesma coisa. Aqui em Portugal, nós temos 3 grandes clubes em Portugal, o Benfica, o Sporting e o Porto. Cada um deles tem um canal, só para você ter uma ideia da popularidade do esporte. Então você tem um canal de televisão do Benfica, um do Sporting e um do Porto.
Então veja a loucura que é isso aqui. Os comentaristas aqui, um torce pro Porto, outro torce pro Sport, outro torce pro Benfica. E o couro come aqui, mas eles são declarados. Então, o que é que aconteceu com o futebol no mundo inteiro? Cresceu assustadoramente porque se fala em futebol. Aí você vai perguntar, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Porque quando você começa a falar de alguma coisa, isso começa a crescer. Por exemplo, há quantos anos atrás, há uns 30 anos atrás, você dizia no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, mas estamos falando do Brasil, que você era homossexual, o que acontecia? Tragédia total. O cara é homossexual, é uma tragédia. Os homossexuais começaram a fazer o quê? Começaram a aparecer, começaram a fazer passeatas. Dia da consciência gay, dia disso, dia daquilo. Hoje, por exemplo, em São Paulo, né, tem aquela festa que se faz lá na Avenida Paulista, 2, 3 milhões de pessoas. Então o que é que acontece? Os gays, as lésbicas, sei lá como é que se chama tudo isso aí, eles simplesmente saíram e se deram ao respeito. Hoje você não pode chamar um homossexual como pejorativo como você fazia antigamente. Você era viado. Peraí, rapaz. Isso aí, nada, é verdade não, mesmo. Não é nada disso não, eu sou gay. E aí, qual é o problema? E isso, eles se dão a esse respeito. Segundo, negros. Antigamente ninguém chamava negro de negro, era preto pra lá, preto pra cá, quando não dizia coisas piores. Infelizmente, né? Mas o que é que os negros fizeram? Eles saíram e foram dar a cara a tapa. Isso aí. E dizer, rapaz, sou um cidadão afrodescendente e me respeite. E as pessoas desrespeitam. Fizeram leis para isso, inclusive, para defender as minorias negras, para defender as minorias homossexuais ou transexuais ou qualquer coisa que o valha. Muito bem. E você, minha amiga? Diga você para uma roda de amigas suas, estou falando para mulher agora, que você é ateia, o que vai acontecer? Você não tem ideia se você disser que é ateu aqui em Portugal. Por quê? Porque Portugal é um país católico. Eu vou fazer um programa depois do resumo do que eu vi tudo aqui. Mas Portugal é um país católico. Então quando você diz aqui em Portugal, eu sou ateu, rapaz, o cara parece que você é leproso. É o quê? Ateu? Infelizmente existe isso, Você não acredita em Nossa Senhora de Fátima? Você não acredita em Deus? Você não acredita em Jesus? Não. Olha o preconceito. Mas se eu disser que eu sou homossexual, menos mal. Se eu disser que eu sou negro, menos mal. E no Brasil é a mesma coisa. Diga você na sua roda de amizade que você é ateu. O nego vai olhar para você de lado e se não disser nada na hora, mas depois vai começar a lhe evitar. Por quê? Simples. Porque nós, ateus, ainda não tivemos a coragem, nós vocês, né? Porque eu tenho essa coragem de dizer que é ateu. Simplesmente isso, mais nada. Acabou, eu não sou obrigado a ser aquilo que vocês querem ou que as pessoas querem. Essa aqui é a grande verdade. Simplesmente eu não acredito em Deus e acabou-se, fim de papo. Eu não acredito em nenhuma religião, acabou-se. Vocês já sabem a minha opinião, que religião é o câncer da humanidade. É a minha opinião. Mas tem que respeitar a minha, porque eu respeito a religião de todas as pessoas. Como eu já disse, eu fiz há algum tempo atrás, há uns 3 meses atrás, que eu acredito em Deus, que é o Deus de Spinoza, ok? E o que é o Deus de Spinoza? O Deus de Spinoza é isso tudo. São as plantas, são a água, o sol, as florestas, o amor, as pessoas são Deus. O Deus de Spinoza é completamente diferente. Olha só, deu uma pausa aqui nele, né? Esse vídeo é extraordinário. Esse vídeo é extraordinário. Por quê que esse vídeo é extraordinário? Porque o Carlos Rosa ele está falando aqui em Portugal, sobre a questão de declararmos que não acreditamos em deuses e que isso realmente causa um impacto muito grande a muitas pessoas que pensam que ser ateu é como se fosse pior do que o diabo, Satanás. Eu já vi, porque Satanás também não existe, é uma lenda, mas é uma lenda do mal, né? Não é influência do mal que eles dizem. Eles dizem que tudo que é ruim, tudo que é de estrago,
de destruição vem da origem satânica, da origem de Satanás. Tem crente que diz que um ateu é pior do que um satanás, que um demônio, que diz que pelo menos o demônio teme a Deus. Só que o demônio está dentro da mesma lenda, né? Porque também lenda. Teme porque está dentro da mesma lenda, tudo vai temer. Né? Demônio também não existe. Demônio está na mente de quem constrói o próprio demônio para jogar nas pessoas. É isso. Então, dizer eu sou ateu aqui no Brasil não é brincadeira. Se em Portugal, que o número de ateus é até um pouco maior do que no Brasil, o Carlos Rosa está dizendo que não é fácil alguém se declarar ateu no Portugal, imagine aqui no Brasil. Assim era também, anos atrás, a homossexualidade. Não, se numa família tivesse um homossexual, ele tinha que fazer de tudo para deixar aquilo em oculto. Às vezes ele morria sem casar e alguém dizia que ele nunca quis casar. Por quê? Porque a orientação sexual dele era outra. Mas ele não podia declarar, porque se declarasse ele era rejeitado pelo pai, pela mãe, pela família, pela sociedade. Não podia nem andar na rua. E se brincar, ou seja, se brincasse era linchado. Mas eles lutaram. E hoje as leis protegem os homossexuais. Por quê? Porque, gente, é liberdade. Você não tem nada a ver com a escolha de ninguém. Assim também os negros no Brasil, os afrodescendentes, eles sofreram desde a época da escravidão. Até hoje no Brasil ainda existe um racismo, uma discriminação, infelizmente. Mas eles lutaram. E hoje tem que se ter o respeito porque todos nós somos iguais. E por que em questão de ateísmo no Brasil, só porque os ateus não acreditam em divindades, em coisas transcendentes aí que nunca se apresentam, acreditam na humanidade, não aceitam crianças serem abusadas, violentadas, sem que haja um livramento, e o ateu não acredita em divindades, justamente por isso, porque quem de fato teria que dar um livramento a uma criança que nem viveu ainda de ser realmente violentada, era um Deus, era um ser sobrenatural. Como não acontece, então os ateus preferem não acreditar na existência, só isso. Então são infelizmente discriminados. E o Carlos Rosa está falando algo aqui impressionante, porque muitas pessoas ainda têm medo, pessoas que ligam para mim, Antônio, eu tenho medo de declarar na minha família, tenho medo de declarar no meu trabalho, medo de perder emprego. Mas se você não falar sobre isso, não vai crescer. O que é? Crescer a questão deles entenderem que de fato é um ateu e ter um respeito pelo ateu. Diferente. Agora, vai eu dizer que sou ateu. Então, o que temos que fazer? Aí. Temos que dizer, eu sou ateu realmente. Não é como você já deve estar pensando, quando a primeira dor de barriga vai dizer, eu sou ateu, graças a Deus. Ateu, graças a Deus, é o nome de um livro escrito por um autor baiano chamado José Augusto Berbert de Castro. É isso aí. Que escreveu esse livro, Eu Sou Ateu, Graças a Deus. Que por acaso era primo, não sei se ele já faleceu, ele era primo da irmã Dulce. E escreveu esse livro, Eu Sou Ateu, Graças a Deus. Não é por aí, não. Ser ateu é a mesma coisa do que ser católico, ser umbandista, ser bahá'í, ser um muçulmano, é uma coisa. Simplesmente eu não comungo com os ideais religiosos de outra pessoa. Então eu sou ateu, acabou-se. Ah, mas você acredita? Oh, mãe, eu não acredito na natureza. Eu não acredito que tenha um Deus lá em cima que está me vigiando para depois me punir quando eu fizer alguma coisa errada. Porque quem vai punir sou eu mesmo, a mim mesmo. É isso que nós temos que ter consciência disso. Então, pessoal, não vou deixar o vídeo todo dele aqui. Depois você pode ir lá no canal dele e colocar Professor Carlos Rosa em Portugal. Você vai achar esse vídeo que traz como título
A Arte de Ser Ateu, ok? A Arte de Ser Ateu, professor Carlos Rosa em Portugal. Você vai achar esse vídeo lá e aí você vai assistir até o final. Até o final. Eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele porque esse cara, por ser muito estudioso, por ser um cara que viajou para vários países, por ser um cara que foi tudo. Tudo, ele foi tudo. Ele foi evangélico, acho que ele foi de Umbanda, ele foi tudo isso. Tem vídeo que ele diz que ele foi tudo isso. Mas chegou um momento que ele disse, sabe de uma? Essas coisas são ilusão. Ilusão. Eu vou viver minha vida sem precisar de acreditar nessas coisas. Claro, ele tinha uma certa crença um pouco diferente, que eu também, é um lado que eu não concordo, questão reencarnacionista, mas que ele fala que reencarnação tem nada a ver com religião, era a crença dele, mas quando ele falava de ateísmo, ele dava um show. E esse vídeo ele está dizendo, você é ateu, isso não é nada demais. Você tem que dizer, gente, eu não acredito mais em Deus, nesse Deus aí. Até que me prove o contrário. Eu não acredito nisso. Porque isso não se apresenta. Eu não quero estar numa igreja com as mãos para cima, parecendo um bobo, adorando nada. Algo que não se fala comigo, que não me dá bom dia, que não me dá boa noite, que eu não ouço a voz, que eu não sinto o cheiro, que eu não posso tocar. Como é que eu vou ficar adorando uma coisa dessa, sem saber, por conta de livro, de tradição, de religião, de regime? Então, o Carlos Rosa está falando aí sobre lutar pelos nossos direitos, assim como os homossexuais lutaram, estão lutando ainda muito. Ainda existem muitas discriminações, como os negros também estão lutando, ainda existem muitas discriminações. Nós também vamos lutar. Inclusive, está tendo aí umas reuniões. Tem uma reunião que está acontecendo, que acontece no Rio de Janeiro. Eu tenho até que participar pessoalmente, mas ainda não deu para mim fazer esse deslocamento. Através do meu amigo Cláudio Loyola, Antônio Miranda, Jason Ferreira e outros que se reúnem ali. Fábio de Oliveira, o humanista, a Roseli e outros ateus ali no Rio de Janeiro, lutando aí pelos direitos por lei, em questão de proteção total aos ateus, porque existe sim uma discriminação. O Jason Ferreira fez uns vídeos maravilhosos aí, fazendo pergunta para religiosos sobre ateus. E as respostas foram absurdas. Deles de dizer se existisse pena de morte para ateu, que ele assinava que ele seria a favor. Coisa absurda! Porque para eles, ateu, todos que são ateus são pessoas maléficas, pessoas do mal. Tanto que quando acontece um crime aí absurdo, hediondo, eles dizem que quem cometeu esse crime não acreditava ou acredita em Deus. E não tem nada a ver. Tem pessoas que cometem crimes absurdos e acreditam em Deus. Acreditam que ainda vai ter o perdão. Estão lá nos presídios falando desse Deus imaginário. Mas um ateu não. Um ateu que realmente milita isso é aquela pessoa que não gosta de ver o mal acontecer com outras pessoas sem que não haja um livramento. Por que o ateu fala que a Bíblia fala só dentro das páginas? Porque a Bíblia fala de livramento, fala de cura, fala de muitas coisas, mas fora da Bíblia não acontece. Os hospitais estão cheios de pessoas precisando de uma cura, crianças e famílias dentro das igrejas orando o tempo todo. E as pessoas não conseguem ser curadas se a ciência não fazer alguma coisa, não conseguir fazer, e o próprio organismo de cada pessoa não responder, a pessoa morre. E mesmo assim, a pessoa morrendo ali daquela situação dolorosa, eles ainda atribuem que foi a vontade de Deus, que agora aquela pessoa está descansando no céu.
Então, essas mentiras, é isso que o ateu não concorda, não aceita essas coisas, mas respeita. Eu respeito a fé alheia. Muitas pessoas da minha família que são religiosas que não conseguem se desligar disso, mesmo com tantas experiências negativas, através do que aconteceu com a minha mãe, com o meu pai, com pessoas da minha cidade, pastores que nós conhecemos. Mesmo assim, essas pessoas da minha família não conseguem se desligar disso, porque a vida delas é totalmente voltada à religião. Infelizmente, é uma agressão a elas, uma traição a elas, e elas não conseguem observar isso, não conseguem ver que a religião é um mal, como disse o Carlos Rosa. Mas a gente respeita, mas eles também têm que respeitar o ateu que apregoa humanidade no Brasil e no mundo. Um abraço a todos, acredito que você gostou desse vídeo. Quero que você saiba que esse canal é um canal libertador, mas não é um canal que estimula você a fazer o que é ruim. Usar drogas, vícios, fazer nenhum crime, usar de racismo, nem de homofobia, de preconceito, de bullying. Não, esse canal é um canal que é contra tudo isso e a favor da tua liberdade total naquilo que é bom. Um abraço, fiquem na paz. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Pilastra da Verdade.